Também. Vamos dar início à nossa aula de história hoje. Nós vamos fazer a correção lá na apostila de Santa Catarina, correção da página 7. Eu vou compartilhar com vocês o quadro branco aqui. Ó, pessoal, ali na apostila de Santa Catarina, página 7. Lá dizia o seguinte. Deixa eu botar aqui. Na verdade, a minha mamãe fez. De acordo com as letras das músicas, acima, né, tinha duas letras de músicas. Uma cantada por italianos e a outra cantada por alemães, né? De acordo com a letra da música ali, era para responder a questão A, B e C. Deixa a professora botar aqui. Vamos lá. Questão A dizia o seguinte. Quem eram as pessoas que os imigrantes italianos deixavam na Europa? Os ricos senhores. Os ricos senhores. Posso ler a segunda pergunta? Pode. Pode ler e responder, tá? Segundo a letra da música cantada pelos alemães, quem partia para o Brasil? Quem partia eram os europeus. Não. Segundo a letra da música cantada pelos alemães, ali na música dos alemães, quem é que estava partindo para o Brasil? Não eram os europeus. Posso falar? Pode. Os camponeses. Homem, mulheres e crianças, pessoal. Homem, mulheres e crianças. Tá ali no texto. Homem, mulheres e crianças. Agora, na letra C, dizia o seguinte. Qual era a imagem que os europeus tinham do Brasil? Qual que era a imagem? Um lugar cheio de riquezas e com melhores condições de vida. Isso mesmo, Gabriela. Mãe, a gente vai descer? A gente vai descer? É isso aí, pessoal. Anotaram? Fizeram a correção ali na apostila? Que página, prof? Mas que Eu página estou que é? corrigindo a letra C, tá Tá bom? aqui em cima, Sofia. Correção, página 7 da apostila de Santa Catarina. Foi, pessoal? É só uma correção, né? Porque essa atividade já era para ter realizado, a professora passou na aula passada, tá? Então, vamos Eu tô lá. corrigindo. Peraí, eu só tô terminando. Pode ir. Eu vou colocar o print lá no grupo, tá, pessoal? Para vocês aí, quem não conseguiu terminar a correção aí, para terminar, tá? A professora vai pedir só um pouquinho mais de atenção de vocês. Quando a professora pede para realizar alguma atividade aí, que realizem atividade, né? Aí a professora só faz a correção, gente. Aí não precisa estar esperando ninguém para estar copiando. Mas eu só tava corrigindo. Não, joia, tranquilo. Quem tá corrigindo, beleza. Só que tem alunos que não fazem atividade e aí fazem na hora da aula. Daí fica bem complicado, né? Porque é só correção, tá? Geralmente, quando tá alguma coisa errada no meu, eu tiro o print e depois eu faço. A prof sempre bota print lá também da correção lá no grupo, tá? Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai para o nosso livro didático, a nossa apostila. Lá na Então, peraí que eu só vou pegar, tá bom? Tá bom. Lá na página 19, que é o início da nossa quarta unidade, escrita
Registro e expressões do conhecimento humano. Abram a apostila de vocês lá. Eu abri, prof. Joia. Qual página? Página 19. É a quarta unidade, o início da quarta unidade de História. Tá bom. O pessoal acompanha a leitura lá. Neste capítulo, você vai estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Oi, professor. Dá presente. Oi, prof. Oi. Pietra, a gente está lá no nosso livro didático, na apostila, página 19, lá no início da página 20 agora, no início da quarta unidade, tá? Vamos lá, continuando. Você corrigiram que página? Página 20 de História. No início da quarta unidade. Continuando, pessoal. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras. Em propagandas, embalagens de produto, noticiários, livros, jornais, revistas. Enfim, a lista é longa. Você sabe como eram as formas escritas do passado? Como chegamos às formas de escrever da atualidade? É isso que nós Era vamos com aquelas... É isso que nós vamos estudar agora na nossa unidade 4. Como eram as escritas? Como eram as escritas e aí como que elas chegaram à forma atual de escrever, tá? Antigamente eles usavam muito aquelas máquinas de escrever, né? Ah, mas isso aí já é de um tempo de agora, né? Tipo assim, é passado, mas é um tempo mais que a escrita já estava aí com letras, enfim, a professora vai explicar para vocês escritas desde lá da Idade da Pedra, né? Onde eles não sabiam escrever aí, não tinham aí a escrita como ela é hoje em dia, tá? Galera, para começar, a gente vai fazer a sessão Diga Aí, da página 20, que está dizendo assim. Você sabia que antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos, chamados pictogramas? Observe essas imagens que representam pictogramas sumérios, criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Galera, aqui embaixo tem as palavras, e aí a gente vai fazer agora esse aqui dos pictogramas, certo? Vamos lá. O primeiro aqui representa o quê? O primeiro é o boi. Eu acho que representa um boi. Esse primeiro aqui, ó, representa o quê? É um pássaro. É um pássaro, não é boi, é um pássaro. O segundo? Boi. Um boi. O segundo é boi, isso. Esse terceiro? Água. 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 Aqui embaixo? Grãos. Grãos. Isso aí. Do lado é o quê? Cabeça. 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 E por último? Peixe. 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 Isso aí, galera. Eu acho que assim, o que mais pareceu a ser foi a cabeça. O mais assim... E a água, né? Não, os grãos. Os grãos. Os Grãos também, estão parecendo mais. E tem também algumas... dá pra reconhecer. Tem algumas coisas que são bem fáceis de identificar, né? Foi, galera? Anotaram aí na apostila de vocês? Sim. Além, né, professora? Foi? Então, vamos lá. Nós vamos continuar agora. Galera, aqui na página 20 ainda, essa questão número 2, a professora vai deixar de atividade do dia, vocês vão realizar para amanhã. Amanhã nós vamos fazer a socialização dessa atividade, tá? Prestem atenção. Use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Galera, aqui em cima estão os pictogramas, certo?
Então, aqui tem o boi, a cabeça, o pássaro, o peixe, grãos e a água. Vocês vão utilizar esses pictogramas aqui para formar uma frase. Como? Podem utilizar palavras, tá? Porque é muito difícil formar só uma frase utilizando somente esses pictogramas aqui, tá? Então, vocês vão realizar uma frase utilizando palavras juntos, só que no meio, né, botando aí os pictogramas. Vou dar um exemplo. Pode botar aqui, N-A, né? Na água, daí bota o símbolo aqui da água. Na água, nadam pode botar o símbolo do pássaro. Na água, nadam os pássaros. O que, prof? Pessoal, Nadam os peixes. Mas pode, prof, colocar na água? Pode escrever? Pessoal, vamos de novo. Vamos lá. Se vocês não prestar atenção agora, vai ficar bem complicado de entender a atividade, tá? Vamos lá. Presta atenção no que a professora vai dizer. Vocês vão criar um pictograma, vão criar uma frase com os pictogramas que tem ali na página 20, certo? Na página 20, tem 6 pictogramas. Com esses 6 pictogramas, vocês não vão utilizar os 6. Vocês vão utilizar alguns. Professora, eu quero utilizar 2. Pode. Quero utilizar 3. Pode. Professora, eu quero utilizar 1. Não pode. Pode utilizar todos? Tem que utilizar. Pessoal, eu vou explicar primeiro e depois eu tiro as dúvidas, tá? Pode utilizar de 2 pictogramas para cima, certo? Quem quiser utilizar todos os pictogramas, pode utilizar todos os pictogramas. Quem quiser utilizar 3, 2, 4, pode. Só não pode utilizar um pictograma. Tem que ser mais de um, certo? Aí, eu vou dar o exemplo da frase. Eu havia falado pássaro, não é pássaro, é peixe. Eu confundi, tá? Desculpa. Gabriel me lembrou ali. Boa, Gabriel. Pessoal, vocês podem utilizar da seguinte forma. Podem escrever com palavras. Como eu falei, é bem complicado de fazer somente uma frase, fazer uma frase somente usando pictogramas, tá? Então, vocês podem usar palavras. Podem fazer ali, ó. Colocar N-A, no primeiro quadradinho, tá? Tô dando exemplo. Na água, em vez de escrever água, você vai utilizar o símbolo, o pictograma da água. Vai colocar o pictograma da água. Na água, primeiro quadradinho. No outro quadradinho. Nadam os peixes. Nadam com palavras, peixes, o pictograma do peixe, certo? Na água, nadam os peixes. No outro quadradinho. E na terra, pode ser tudo de palavras, né? Porque não tem terra ali. Quadradinho, nascem grãos. Nascem escrito grãos com o pictograma, certo? Pessoal, não é necessário utilizar todos os quadrinhos que estão ali embaixo, tá? Para fazer a frase. Não é necessário usar todos os quadrinhos que estão abaixo para fazer a frase. Se você conseguir fazer a frase utilizando 3, 4 quadrinhos, ok, tá? Pode utilizar. Vai sobrar 2 quadrinhos, não tem problema, tá bom? O importante é a frase que vocês vão criar. Outra coisa. Utilizar todos amanhã, os pictogramas. Amanhã, se que nem o Arthur havia perguntado ali que se podia usar todos os pictogramas, né, Arthur? Se você quiser utilizar todos, pode utilizar. E quiser fazer aí usando todos os quadrinhos, pode fazer também, tá? E um pictograma por quadradinho. Pode fazer também, tá? Só que tem que ficar uma frase elaborada e uma frase que os amigos possam entender. Por quê? Porque amanhã nós vamos fazer uma socialização dessa atividade e vocês vão mostrar a frase na aula. Prof, então, vocês pode pesquisar outros pictogramas? De momento, pode pesquisar para te saber, para te conhecer outros pictogramas, pode conhecer, tá? Pode pesquisar. Nesta frase, a professora vai pedir que utilizem somente esses pictogramas que estão na apostila, tá? Porque daí vai ser de fácil entendimento para todos os alunos, tá bom? Mas você pode pesquisar mais. Se você quiser até trazer amanhã a sua pesquisa de pictogramas, tu pode trazer na aula, tá? E a gente faz uma socialização aqui com os amigos, tá?
Prof, eu já fiz essa daqui. Eu acabei de fazer o meu. Joia, mas Eu aí é também, somente sobre a amanhã. Também. É, mas somente amanhã que nós vamos fazer a socialização dessa Prof, atividade, tá. tá? Por quê? Deixa a Mas- professora falar. Fernanda, deixa só para eu falar um pouquinho. Porque, galera, amanhã nós vamos mostrar o desenho, tá? Nós vamos mostrar aí a frase e a gente vai ver, vai tentar fazer com que os amigos descubram a atividade de vocês, descubram aí o que vocês realizaram na frase, tá? É legal vocês ir, a professora está explicando a atividade, eu já estou fazendo a atividade. Legal, galera, se você entendeu, se você consegue escutar a professora e ir fazendo a sua atividade, bacana, tá? Quem não consegue, quem presta primeira atenção na professora e depois realiza a atividade, é bacana também. Tá ali, tá prestando atenção, tá, né? Então, assim, ó, as meninas que já realizaram ali, amanhã nós vamos fazer a socialização da atividade, tá, meninas? Então, aí a prof vai pedir que a gente socialize somente amanhã sobre essa atividade, tá bom? E aí a prof vai dar tempo para os amigos que não conseguiram fazer agora, vai dar tempo para eles realizarem depois a atividade, tá? Vamos lá. Victoria, você queria falar alguma coisa? Eu tô com uma dúvida. Eu esqueci de abaixar a mãozinha porque eu tava com Ah, tá. Tranquilo. Fala, Vitória. Eu tô com uma dúvida. Se eu quiser fazer uma frase um pouco maior e que não caiba tudo que eu quero fazer ali naqueles quadradinhos, eu posso realizar no caderno? Não, daí assim, ó, se você quiser fazer uma frase maior, você pode fazer quadradinhos embaixo ali, embaixo da questão B tem um espaço, né? Você pode desenhar quadrinhos ali e fazer a frase ali, tá? Vamos lá, Fernanda, queria falar com a prof. Não, deixa, você já falou que a gente vai falar tudo amanhã. Ah, tá, tranquilo. Ô, prof, Oi. É porque eu queria eu tô falar fazendo a frase, só que tem uma que eu posso usar 2 pictogramas em um quadradinho só? Pode utilizar. Aham, pode utilizar, sem Tá. problema, tá? Pietra, queria falar com a prof? Não? Então tá. Galera, vamos lá. Vamos seguir agora, tá? A nossa aula. Agora, em continuação, acompanhe a leitura lá da página 21 com a prof. Acompanhe a leitura lá, por favor. Pietra, lê para a professora ali o título da página 21 e aí você pode ler até o final aqui, onde fala a atualidade, tá? Pode começar a leitura, por favor. O surgimento da escrita e os primeiros registros. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escritas que, assim como as línguas, passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisam de pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há pouco mais de 5.000 anos. Observe os mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região na atualidade. Joia. Obrigada, Pietra. Galera, aqui nessa página aqui onde fala o surgimento da escrita e os primeiros registros, aí demonstra pra gente que ela nasceu de forma, a linguagem, né, essa escrita, ela nasceu de forma natural, né? Por quê? Por meio da interação humana. O que acontecia? Os homens da pedra lá, que a gente viu, os primeiros habitantes, né, os homens da pedra, eles se comunicavam entre eles, né? Não falavam muito assim, enfim. Para deixar registrado a história deles, né? Talvez assim uma caçada grande ou algum ente querido que faleceu, enfim. Para deixar registrado essas histórias, eles desenhavam na pedra, né? Faziam aí desenhos com
com tinta natural, faziam desenhos na pedra. Isso já era um meio de comunicação, já era uma forma de escrita, certo? Então, aí nasceu deles de forma natural, de forma espontânea, né? Nasceu deles aí a escrita. Por outro lado, os diferentes tipos de escritas, né, que existiam e existem até hoje, né, eles precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível a gente conseguir entender. Então, o sistema mais antigo que tem de escrita, ele se originou, né, lá na Mesopotâmia. E aqui aqui na página 21, desculpa, tem aqui, ó, a Mesopotâmia, né? Onde que ficava aqui a Mesopotâmia, e na atualidade hoje é onde fica a região aqui do Iraque, da Síria, né? É a Mesopotâmia de antigamente. Vamos lá. Agora, em continuação, lá na página 22... Amanda, faz a leitura para a prof, por favor. Pode começar aqui, Amanda, ó. Explica aqui Não, o tablet pode deixar que a prof fala. Fala aqui, ó, da medida até comerciante, tá? Tá. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Antigos registros de escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações da Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Joia, galera. À medida que as cidades elas foram desenvolvendo e a escrita também, né, essa necessidade de registrar algo, foi se criado então o tablet, né, depende da pronúncia de cada um, esse tablet de argila, certo? Esse tablet de argila entalhado aqui, ó, entalhado, registrado na foto, foi encontrado na cidade de Kish, Mesopotâmia, no atual Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos atrás, né? Observe os diferentes símbolos representados no objeto. O que vocês conseguem identificar aqui? Que tipo de símbolos aqui são esses? Ô, prof. Oi, Pietra. Eu tava olhando o símbolo aqui, pra mim parece que tá falando que é pra plantar alguma coisa. Exatamente. Dá para identificar aqui que tem sinais aqui, ó, grãos, né? Tem isso aqui que eles utilizavam, esse material eles utilizavam aí na plantação, né? E aí tá identificando isso. O que eram feitos esses tablets de argila? Conforme a necessidade de registro disso, antigamente, né, nessa época, 5.000 anos atrás, não existia nem pensamento a um papel, né? Não existia nem pensamento a agenda, nem a caneta. Então, com a necessidade, eles fizeram esses tablets de argila para ter esse registro. Era um meio, era uma forma de agenda para eles, né? E entre as informações importantes que eram registradas, havia a quantidade de alimentos e de impostos pagos por eles, né? As leis, eles também aí desenhavam, entalhavam aí escreviam nesse tablet de argila as leis, né? E as histórias a respeito de reis e deuses também faziam registro nessa argila. Oi, Arthur. Ô, prof, esse tablet é um tablet sem tecnologia. Sem tecnologia, exatamente.
A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tablets de argila fresca. A cunha era o instrumento usado para gravar os símbolos. Tá aqui, ó. É como se fosse um pedacinho de madeira, né? Bem fininho aí, que eles conseguiam escrever. É a antiga caneta, né? A caneta deles aí era a cunha, né? Não existia tinta nem nada, era somente aí esse pedaço aí de madeira, bem fininho para fazer os desenhos. Algumas escritas eram gravados em cilindros e então esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa peça. Galera, essa parte aqui, ó, que eram com argilas, com cilindros já, isso aqui era já mais para os reis, né? Para os comandantes aí dos reinos, as pessoas que tinham mais dinheiro, né? Porque aí eles faziam aí esses cilindros de ferro, e aí só rolavam, né? Como se fosse um carimbo, né? Que atualmente pra gente é um carimbo, né? Como se fosse um carimbo, eles rolavam aí esse cilindro por cima da argila fresca para ficar marcado. Só que essa parte aí do cilindro era mais para quem tinha mais dinheiro, né? Para os reis lá, para os chefes que comandavam tudo. As pessoas que eram mais carentes, assim, não que carente, mas assim, que não tinha uma condição financeira muito alta, utilizavam aí esses tablets de argila com a cunha, né? Para registrar aí a quantidade de alimentos que eles tinham, talvez, em casa, a quantidade de alimentos que eles iam colocar na venda, nas barraquinhas para vender, o que eles plantavam, o que eles colhiam, o que eles plantavam, né? O tanto de impostos que eles pagavam. Então, tudo isso eles registravam aí nesse tablet de argila. Vamos lá, em continuação agora, página 23, eu historiador, vamos lá. Esta imagem mostra... Oi? Posso ler? Pode ler. Uhum. Esta imagem mostra um tablet de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, cidade habitada pelos sumérios. Nesse tablet de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Conseguem observar ali nesse tablet de madeira isso registrado? Conseguem observar aí? O que aí demonstra o óleo vegetal? O que demonstra a farinha? O que demonstra pães? Não. Não, né, pessoal? É bem complicado de entender, né? Quando é desenho, quando são desenhos claros, né? Igual tem esse daqui, ó. A gente até tem uma noção, a gente não sabe bem ao certo realmente o que é, mas a gente tem uma noção do que pode estar, né? Aqui representando aí uma plantação, né? Ou o início de uma plantação ou o final de uma colheita, né? Então, quando são desenhos claros. Mas quando são desenhos assim, fica difícil de entender, né? A gente sabe que nesse registro aqui, através de informações de pesquisadores, né? De pessoas aí que pesquisaram, que estudaram para isso, né? E aí eles conseguiram identificar que aí é um registro de quantidade de óleo, de farinha e de pães, né? Provavelmente de alguém aí que produzia pães para venda, né? Ou até mesmo para ter em casa. Agora nós vamos responder, galera, aqui a questão A e B. Após ler os textos, responda as questões. Deixa eu pegar aqui. Como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Com um tablet de argila fazendo marca. Com tablets de argila. Com tablets de argila fresca. Com tablets de argila pedaços e de madeira. cunha. Não, pedaço de madeira se chama cunha. Tá? E é assim que a gente vai colocar. A nomenclatura aqui é bem certinho, tá?
Então, com tablets de argila e cunha. A argila tem que estar bem fresca, né? Porque se tivesse dura, como eles iam escrever? Pode colocar argila fresca. Exatamente, tinha que estar bem fresquinha, bem molinha, né? Porque dura não tinha como daí. Sim, só se eles pegassem, tipo, alguma coisa para raspar e tentar fazer. Agora, a letra B está dizendo assim. Indique com X o tipo de informação registrado no tablet de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Era sobre quê? Família, religião ou alimentos? Alimentos. Alimentos e família, né? Alimentos, somente alimentos. Não falou nada de família ali, só estava falando de alimentos, né? Ah, Mas sim, por quê? Mas por que que a gente tem essa conclusão? Ô, Vamos prof, justificar aí essa resposta. Porque eles eles Quem pediu? queriam- Só um pouquinho, Fernanda. Alguém pediu para responder aí? Eu, prof. Pode Pietra. falar, Pietra. Prof, pra mim é por causa que pra anotar as coisas que eles têm que fazer, o dia, as coisas que eles têm que fazer, pra fazer o alimento, pra plantar, como. Tá, ó, o teu pensamento ele tá correto, certo? Porque esses tablets de madeira eram utilizados para isso mesmo, para colocar aí, como se fosse uma agenda, né? Para colocar o que eles tinham que fazer, a quantidade de alimentos que eles tinham em casa, plantação, enfim. Só que na pergunta tá perguntando o seguinte: identifique com X o tipo de informação registrada no tablet. A informação que está registrada nesse tablet acima é sobre alimentos, certo? E por quê? Como que a gente consegue identificar que é sobre alimentos? Por que que a gente identifica? Por que que é sobre alimentos? O que que a gente pode explicar? Porque eles precisavam disso para vender, para poder comer. Não. A gente Prof, por causa dos desenhos dos grãos. também, por causa das informações ali contidas no tablet, né? Mas por quê? Porque as informações ali... Oi, Victoria? Por causa da legenda, explicando o que é alimento? Também, por causa da legenda e por causa das informações contidas, a gente consegue saber que é de alimentos, é a respeito de alimentos e a quantidade de cada um deles, né? Então, a gente vamos colocar aí a resposta. Você sabe quantos minutos faltam? Falta 4 minutos. Ó, pessoal, foram registrados no tablet informações a respeito de alimentos e a quantidade de cada um deles, tá? Prof, falta 1 minuto, na verdade. É 15h44 agora. Não, mas A acaba reunião, tá? A reunião, pessoal. Falta 3 minutos para acabar a reunião, tá? Galera, a professora vai explicar a questão C, porque a questão C vocês também vão ficar de atividade para realizar hoje, para amanhã a gente fazer a socialização na aula, tá? Prestem atenção ali na C. Ali diz assim, ó. No espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. O que que vocês vão fazer? Vocês vão criar informações, vão criar um tablet de madeira, tá? De argila. Ali, né? Só ali na imagem. Vocês vão desenhar um tablet, certo? Vão desenhar um tablet de argila e vão criar símbolos para identificar algo. Vocês vão fingir que esse tablet é uma agenda de vocês e vocês vão identificar algo. Vocês podem fazer o quê? Podem fazer plantação, né? Indicando aí a quantidade de coisa que vocês vão plantar, o tipo de alimento que vão plantar. Podem identificar colheita, o tanto que vocês colheram, o que colheram. Podem identificar a quantidade de comida que vocês têm em casa, né? Ah, tem trigo, tem milho, tem batata. Vocês podem identificar também, só um pouquinho, vocês podem identificar também serviços que vocês terão que fazer.
que tem que aí plantar, tem que regar, tem que colher, né? Então, você pescar também, caçar. Vocês podem identificar também a pesca, né? Pescando aí, quantos peixes pegaram, enfim. Vocês vão criar um tablet para vocês, certo? Só que esse tablet é de acordo com as informações do texto, né, pessoal? Um tablet de argila, né? Naquela época não existiam palavras, existiam somente símbolos. E é isso que vocês vão criar, tá? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida sobre a atividade de... Não. Sim. Oi, Victoria. Mas tem que identificar, tipo assim, vamos te dizer uma pesca. Daí a gente tem que pesquisar como que é a varinha de pesca. Não, vocês vão criar. Não precisa pesquisar nada. Vocês vão criar os símbolos. Podem desenhar aí a vara de pescar, mas tem que ser tudo como antigamente, né, pessoal? Não vão desenhar aí um molinete, né? Daquele que o pai tem aí em casa, que antigamente não existia, né? Antigamente eles pescavam como? Existia a vara de pescar, mas já era mais para atualidade. Antigamente Era aquela de gravetos. lança, né? Com a lança, eles pescavam. Até pode desenhar a vara de pesca, sim, mas aquela simplesinha, normalzinha que eles pescavam, vara de que pesca já é de da bambu, atualidade, tá? Prof, aquela vara de pesca de bambu lá que fazia com Isso mesmo. Galera, acabar nossa reunião. galera, de atividade de história para amanhã, fazermos a socialização, ficou página 20, questão 2, e a página 23, questão C, tá bom? Amanhã a gente vai fazer a socialização sobre as atividades. Beijinhos e até a próxima. Tchau. Tchau.